Permaneça ainda de pé, vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, nós vamos ler do versículo 18 ao 27. Enquanto você abre aí, eu vou dar um testemunho em nome de outra pessoa, porque ficou encabulado de vir falar aqui, tem certeza? Vendo aí? Então deixa que eu falo, então ficou encabulado de vez. Então, a Paula compartilhou comigo agora, um pouco antes do culto, um testemunho a respeito de um milagre que Deus fez, de cura, né? Ela tinha um desvio no septo importante, ia ter que operar, né? Tem uns exames mostrando, né, uma ressonância? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tá no papel, que é para não ter conversa fiada. Não é? Uma endoscopia nasal. Tá aqui, ó. Estruturas evidenciadas: fossa nasal esquerda, hipertrofia de conchas inferior e média, meato médio não visualizado, fossa nasal direita, hipertrofia de conchas inferior e média, meato médio não visualizado, septo nasal, desvio grau 2 em área 2 e grau 3 em área 4, de Cottle à esquerda. Eu não sei o que quer dizer isso, embora, mas fala aqui claramente um desvio, né? E isso foi, deixa eu ver a data desse, foi de maio, não é? E isso daria razão à cirurgia. Foi fazer um último exame preparatório, então fez uma tomografia, não é? E aí na tomografia, não é isso? Tá aqui, ó, demais cavidades paranasais e fossas nasais com aeração normal, septo nasal centrado, né? Fossas intratemporais e cavum sem anormalidades evidentes, ou seja, tinha indicação de cirurgia por causa da grande dificuldade de respirar, né? de respirar pelo nariz, e no último exame, então, né? Ficou comprovado então a restauração. Quem aqui sabe que cartilagens e ossos não saem muito do lugar, não se mudam essas coisas sem cirurgia, né? Não se mudam essas coisas sem cirurgia, mas o Senhor curou, amém? E está com aí as fossas nasais, né? Os orifícios, todos eles desobstruídos, e mais, septo nasal centrado. Se você tiver o trabalho de dar uma olhadinha assim, você já vê que você nunca tem, é difícil uma pessoa ter os dois furinhos do mesmo tamanho, né? Eu tenho um furão e um furo. Furinho eu não tenho. De tamanhos diferentes. Mas, no meu caso, funciona. No dela não estava funcionando, o Senhor curou. Amém? Glória a Deus. É isso? Está aqui os papéis. Depois, se você for mais curioso ainda, vem dar uma olhadinha. Enche a paciência da Paula, porque ela ficou envergonhada de vir aqui em cima, então ela merece qualquer encheção de paciência para ver aquilo ali. Tá bom? Glória a Deus por esse milagre, por essa bênção de Deus alcançada. Amém? Meus irmãos, vamos lá então. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 18 em diante, diz assim a palavra de Deus. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem?
Senhor, graças te damos pela tua palavra, Pai, e te pedimos que por meio dela tu venhas falar conosco, ó Senhor, edificando-nos, consolando-nos, ó Pai amado, e fortificando-nos em ti, ó Pai. Então, Deus Santo, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito venha, ó Pai, a imprimir essa palavra no nosso coração, que a tua voz seja ouvida por nós, mais alto que a voz do pregador, ó Pai. E que, ó Senhor amado, a tua palavra não retorne vazia, como de fato, ó Senhor, está previsto, está escrito, está prometido a nós, ó Senhor, nas Escrituras Sagradas. Que ela não retorne vazia, sem antes cumprir em nós o seu propósito. Então, faça-se o teu querer em nós, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Meus irmãos, o que nós temos, todos nós temos da parte do Senhor, é um chamado para segui-lo, é um chamado para andar com Ele, é um chamado para caminhar com Ele. Jesus não é alguém que você deve vir fazer uma visitinha uma vez por semana, ou sei lá de quanto em quanto tempo, mas Jesus é alguém que nos chamou para segui-lo, para caminhar com Ele e assim andar segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. O chamado de Jesus sempre vai trazer implicações na nossa vida, porque já que não é alguém que você vem visitar, mas é alguém que entrou em nossas vidas para transformá-la, entrou em nossas vidas para nos conduzir por um caminho que é o caminho diferente do caminho natural. Então, obviamente, isso determina, ou isso demanda de nós, né, decisão. Isso demanda de nós algum esforço. Isso demanda de nós, né, uma atitude, né, de fato querer segui-lo e querer acompanhar-lhe os passos, não só, vamos dizer assim, mantendo ele, né, no nosso campo visual, mas imitando a ele em todas as coisas, né? Aprendendo com ele por imitação. Não diga a você que você é original, porque tem gente que é assim, né? Eu não imito ninguém, eu sou original. Filho, original nesse mundo não tem, não é? Porque, na verdade, todos nós somos uma colcha de retalho de muitas coisas que aprendemos com muitas pessoas, que aprendemos uns com os outros. Eu mesmo, como cristão, e até mesmo como pastor e como pregador, eu sou uma colchinha de retalho de muitos exemplos de outras pessoas que eu fui comprando, adquirindo para mim, investindo na minha vida e dizendo, não, esse é um bom exemplo, eu quero ser assim também. E a gente vai juntando essas peças e aí a gente faz uma combinação que nos parece original, mas na verdade nos seus fundamentos sempre não é? Uma imitação. Então seguir a Cristo tem a ver com imitar Cristo. A nossa vida deve ser uma imitação de Cristo, de tal modo que nós, de certo modo, desapareçamos, né? E Cristo apareça cada vez mais em nós. E aqui então nós vemos que Jesus, de certo modo, ele põe à prova aquelas pessoas que desejavam segui-lo. E nós vemos aqui então algumas coisas que denunciam os nossos dilemas e os nossos problemas interiores com essa questão de seguir Jesus, porque todos nós temos dificuldades. Não é fácil você andar atrás de alguém, ainda mais alguém tão maravilhoso como o Senhor Jesus. Não é fácil ser imitador de alguém tão maravilhoso e tão sublime, tão excelente quanto ele. Mas ao mesmo tempo também, não é? Nós também não somos fáceis naquelas nossas coisas e manias que nós temos e trazemos conosco. E aqui então, quando nós vemos aqui esse texto, nós estamos vendo justamente essa questão de seguir a Jesus. Volto a dizer, Jesus não é alguém que você faz uma visitinha uma vez por semana. Jesus é para ser seguido, é para transformar as nossas vidas, para que nós, pelo poder dele, pelo exemplo dele, pela palavra dele, transformemos a nossa vida cada vez mais segundo o propósito do Senhor Jesus. Então aqui nós vemos que muita gente estava ao redor de Jesus, né? E aí então Jesus ordenou que eles passassem para outra margem. Ele pediu àquelas pessoas, ordenou àquelas pessoas que estavam com ele para que fossem para um outro lugar, do outro lado do Mar da Galileia, né? Ele, de certo modo, impôs àquelas pessoas uma mudança, deixarem o seu lugar comum para irem para um outro ponto. Ele tirou eles do seu ponto de conforto. As pessoas se juntaram em volta dele e estavam ali naquele lugar, não é? E obviamente estavam
querendo ter tudo dele naquele momento, ali naquele lugar, e não pensavam em sair dali, mas ele tirou aquelas pessoas, não é, da sua zona de conforto, e ele diz, olha, vamos para o outro lado. E foi, não é? E foram com eles aqueles que assim obedeceram a ele. Meus irmãos, Jesus entrou na nossa vida para nos tirar da zona de conforto, pelo menos a zona de conforto da nossa carne, porque Ele nos chama, Ele nos desafia a um outro comportamento, a uma outra atitude, a um outro caminhar, e isso obviamente remove de nós aquela acomodação que todos nós vamos providenciando para os nossos planos e os nossos projetos. Nós precisamos reacomodar as coisas. Nos tirar da nossa zona de conforto não quer dizer que Jesus não traga consolação e conforto à nossa alma, mas certamente a entrada de Jesus em nossas vidas traz conflito à nossa carne, traz conflito aos nossos planos mais humanos, aos nossos planos naturais, às nossas pretensões e cobiças pessoais. Você imaginava coisas e tinha seus próprios planos e tinha suas próprias ideias, e Jesus, ao entrar em nossas vidas, Ele então nos apresenta outros planos, outras coisas, outras ideias, um outro caminhar, um caminhar muito mais elevado. Amém? Então diga para o seu irmão assim, se coça, querido, porque você tem que sair da zona de conforto, né? Se mexe aí, faz alguma coisa, né? Porque certamente o Senhor tem nos chamado para um outro estado de vida, para uma outra posição, para um outro lugar. Ele não te chamou para você ficar confortavelmente do jeitinho que estava, mas Ele chama-nos e cobra de nós mudança de vida. Amém? E aqui então, quando Ele diz isso, começam então as manifestações das pessoas. Um aqui diz para ele, aproximando-se dele, um escriba. Os escribas, quem eram os escribas? Os escribas eram uma classe de pessoas especiais, porque naquela época pouca gente sabia ler e escrever, obviamente. E os escribas eram essas pessoas que tinham estudado e tinham conhecimento, portanto, tinham acesso ao conhecimento da lei de Deus. Eles tinham acesso não só a ler, mas também a fazer registros. Eles tinham então bons empregos por isso, porque eles estavam com uma, vamos dizer assim, uma formação superior às pessoas da sua época. No máximo, no momento assim mais glorioso das sociedades antigas, 15% das pessoas sabiam ler e escrever. Então era um contingente imenso de analfabetos. A maior parte das pessoas tinha acesso à lei de Deus, ao conhecimento da palavra de Deus, apenas pela leitura pública nas sinagogas, até porque elas não tinham livros em suas mãos, como nós temos condições de ter hoje. Eram caríssimos, eram rolos imensos. E eram feitos de pergaminho, pele de carneiro tratada, pele de cordeiro tratada. Era caríssimo. Então o que as pessoas tinham, na verdade, era o escutar nas sinagogas ou nas leituras públicas que se faziam. E os escribas eram essas pessoas que, vamos dizer assim, era a elite intelectual da sociedade. Eles eram os sabe-tudo do seu tempo. Eles eram pessoas distintas e também, obviamente, conhecedores da lei, conhecedores das escrituras sagradas. E aí então um desses homens, que é mestre, muito estudado, um teólogo no seu tempo, ele vem para Jesus e diz, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores, eu vou te seguir para onde quer que você for, mestre. Onde você for, eu quero ir também. Por quê? Porque ele ouviu a palavra de Jesus, ele ouviu a pregação de Jesus, aquilo fez todo sentido para ele, aquilo aguçou a sua mente, aquilo trouxe para ele entendimento, e ele agora desejava isso, ele agora desejava essas coisas, mas a resposta de Jesus, sabendo nós que Jesus conhecia o coração dos homens e conhece o coração dos homens, a resposta de Jesus é ao mesmo tempo uma denúncia. Ele diz assim, olha, as raposas têm os seus covis, as suas tocas, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que ele está dizendo para aquele homem, olha, não vai ser fácil não. Você está acostumado com o bem bom, com ser honrado pelas pessoas, com ser paparicado pelas pessoas por causa dos seus talentos, por causa da sua grande sabedoria. As pessoas param para te escutar. Eu quero dizer para você que as raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O que Jesus estava dizendo para ele não vai ser fácil não.
Se você está pensando que isso aqui vai te render glória, vai te fazer uma pessoa mais bem-sucedida, vai trazer atenção sobre você, vai fazer com que as pessoas batam mais palminha para você, saiba que isso aqui vai ser muito difícil para você. Quando eu me converti lá atrás, quando o Senhor me converteu lá atrás, porque eu não podia me converter, eu tinha 20 anos. Depois de um tempo, assim, você é tocado, né? Eu fui tocado pelo poder do Espírito Santo. Depois comecei a frequentar os cultos de pregação da igreja. Eu vi o pastor pregando lá em cima, eu dizia, puxa vida, hein? Eu quero aprender a falar aquelas coisas bonitas que aqueles homens falam. Num primeiro momento, parece um certo modo um tanto glamuroso. O pastor está lá, está todo... Esse aqui não, porque você sabe que eu só tenho esse terno, né? Então nunca estou assim muito glamuroso, assim, né? Eu já sou meio desengonçado por natureza, pela própria natureza. Mas a pessoa olha assim, puxa, que função nobre, que coisa legal, que coisa maravilhosa, como é bom ouvir essas palavras. Eu queria saber falar assim, mas você tem que lembrar que não é só falar não, filho. Você tem que saber ouvir também, e tem que saber muitas outras coisas. Não é fácil, não é fácil. Se alguém acha que seguir a Cristo é isso aqui não é seguir a Cristo. Isso aqui é só o que eu faço para pregar a palavra de Deus. Seguir a Cristo é o dia a dia. São os maus tratos às vezes, são as injustiças às vezes sofridas, as calúnias às vezes sofridas, chorar com os que choram, não é isso? Estar presente na vida das pessoas nos seus piores momentos, porque nos melhores momentos, só se for aniversário, aí todo mundo convida, mas nos melhores momentos as pessoas nem se lembram, e ninguém se sinta culpado não, isso é natural, eu também sou assim, se eu estou bem, eu fico feliz comigo mesmo, estou bem satisfeito, mas é participar dos momentos piores da vida das pessoas, momentos duros e dolorosos. Mas aquele homem olhou e viu ali Jesus falando, ele viu que as pessoas davam uma atenção, juntou gente, ele disse, puxa mestre, eu quero ir contigo. E a resposta de Jesus denuncia que aquele homem estava encantado, com a honra daquilo que se fazia, mas não tinha de fato a dimensão exata dos sofrimentos inerentes a seguir a Cristo. Aquele que quiser vir após mim, disse o Senhor Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então me siga. Veio outro também, e esse texto aqui está arrumado dentro desse contexto para poder mostrar essas coisas do ser humano, Veio outro e disse, olha Senhor, permite-me, são discípulos, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. E aí Jesus diz para ele, o quê? Segue-me, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Mas que Jesus cruel, não podia esperar o homem sepultar o pai dele, os pais dele. Mas é que os pais desse homem não estavam mortos. Isso aqui era uma expressão que queria dizer assim, olha Senhor, depois que os meus pais morrerem, que eu estiver livre de obrigações com eles, depois que eu tiver cuidado de todas as coisas que eu tenho que cuidar, das minhas responsabilidades, eu te sigo. E aí Jesus diz, olha, não, deixa os mortos sepultarem os mortos. Isso aqui é prioritário. Esse homem não tinha como prioridade, de fato, seguir a Cristo. Ele queria deixar isso num segundo plano. Só que fazer a obra de Deus, aquele que quer seguir a Jesus, aquele que quer andar com Cristo, tem que compreender que em primeiro lugar vem o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas Deus acrescenta para nós. Que nós temos que tomar o reino de Deus como prioritário, e a vontade de Deus como prioritária nas nossas vidas. Senão, nós vamos tentar acomodar Deus na nossa vida e não acomodar a nossa vida ao propósito de Deus. Nós vamos tentar transformar Deus e adaptá-lo às nossas necessidades, ao invés de nos adaptarmos à sua vontade e seguirmos com Ele incondicionalmente. São visões distorcidas daquilo que se deveria fazer para seguir Jesus. Bom, em seguida Jesus embarca, e com eles vão aqueles discípulos mais próximos dele. E aí Jesus adormece no fundo do barco. E quando ele adormece, vem uma tempestade terrível, tremenda, começa a sacudir o barco, começa a balançar, as ondas vêm e se avolumam. Se você já ficou numa tempestade no meio do mar, aqui quando você está aqui no asfalto, vem uma tempestade, vai acontecer o quê? Aqui, nessa região, vai molhar o seu pé, talvez estragar o seu sapato, molhar a sua calça, não é? Se você estiver numa zona de risco, não é isso? Você pode se afastar, é bem mais perigoso.
Mas quando você está no meio do mar, você está à mercê dos elementos. E no mar, meus irmãos, até marolinha sacode um bocado. Dependendo do tamanho do barco, e aqueles barcos não eram nenhum transatlântico, não eram barcos pequenos, eram canoas de pescadores, um pouquinho maiores que uma canoa. Eram barcos que tinham aí 6, 7 metros de comprimento. Nós saímos uma vez aqui com alguns irmãos aqui para pescar ali aqui fora da Baía de Guanabara, né? E quando nós pegamos o barco lá na Urca, estava um espelho, o mar estava uma maravilha. Quando a gente virou ali por trás do Pão de Açúcar, né? Bem no lugar onde afundou o Batomushi, só para você ter uma referência assim mais tenebrosa, ali tem um problema sério, porque ali o mar é um pouco raso assim, 10 metros, né? Um fundo de pedra, que é de desmoronamento da montanha. E o que aconteceu é que a maré estava vazando com muita força e as ondas estavam entrando. Então a maré empurra a onda vem de lá e a maré de cá. O que fazia? As ondas subiam imensas, né? Eu nunca vou me esquecer da cara do pastor Alexandre dentro do barco assim. Eu estava também preocupado, mas quando eu olhei a cara dele, eu vontade de rir. Os irmãos segurando lá no poste, lá na frente, né? Quem era o Sérgio, estava o Evandro também. O Cícero também estava. O Cícero estava sentadinho no banquinho do lado. Cadê o Cícero aí? Né? Foi terrível aquele dia, não foi não? O negócio estava balançando demais, você não sabia o que fazer. O moço do barco não sabia o que fazer, porque ele tinha que continuar saindo, porque ele não podia virar o barco de lado, senão o barco virava. Gente, esses homens estavam dentro de um barco menor do que aquele que a gente estava, que você não sabe, né? Uma traineira. Né? Eles estavam dentro de um barco pequenininho. E o barco sacudiu, eles começaram, no meio daquela situação toda, no meio das ondas e do vento, se apavorar, disseram, nós estamos perecendo, nós vamos morrer. E você sabe muito bem que todo mundo aqui tem esperança na glória eterna, mas ninguém quer morrer. Não é? Quando fala de morrer, não, deixa para outro. Eles se apavoraram e começaram, Senhor, salva-nos, Senhor, não te incomoda que nós pereçamos, Senhor, nós estamos morrendo, só está dormindo aí. Esses são os homens que estavam seguindo Jesus. Eles seguiram a Jesus, eles embarcaram com Jesus, mas agora eles estavam tensos e preocupados e mostrando uma coisa que é muito comum em todos nós: medo. E revelaram o pior tipo de medo que o ser humano tem, assim no sentido do mais aterrador, medo da morte. Eles estavam morrendo de medo. Meus irmãos, seguir a Cristo é um exercício também de vitória sobre o medo. E eles estavam aqui morrendo de medo, né? Morrendo de medo. Eles estavam cheios de medo de morrer nessa situação. E por que nós temos tanto medo se nós estamos seguindo com Cristo? Se nós decidimos seguir com Cristo e fomos aprovados nisso, estamos caminhando com Ele, por que o nosso coração ainda carrega medos se o Senhor está conosco nesse barco? Se nós caminhamos com Cristo, por que temos tanto medo, por exemplo, da morte? Da morte. Temos outros medos, mas vamos falar logo do pior. Por que temos tanto medo da morte? Uma das coisas que leva a ter medo da morte é o medo do desconhecido. Porque ninguém voltou de lá para contar como é que era. E toda vez que aparece alguém contando alguma coisa, ele diz, eu vi uma grande luz, aí você volta que você não chegou a tua vez. Ele volta dali e ninguém sabe o que tem depois da luz. Mas, meu Deus do céu, não deixa passar nenhum para chegar e dizer, nenhum mais confiável, é que vem com uma história mais confiável. A morte, ela é aterradora porque ela é desconhecida. Mas e por que nós temos medo da morte? Por que nós a tratamos como algo desconhecido, se a palavra de Deus fala para nós o que nos sucederá depois da nossa morte? Nós não estamos confiando, então, no que a palavra de Deus fala a respeito disso. Amém? Nós não estamos confiando que sejam bons o novo céu e a nova terra, que sejam bons, seja bom estar de fato no paraíso de Deus, no terceiro céu, que seja bom de fato. Então, é o medo do desconhecido. Mas como se o Senhor tem nos falado sobre essas coisas? Se a palavra de Deus nos fala disso, é porque não estamos confiando ou não tomamos conhecimento. Meus irmãos, a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, mesmo que seja um caminho em direção à morte. Se nós confiarmos plenamente naquilo que Deus tem prometido para nós, então o temor desaparece. Não é que você agora vai ficar cheio de vontade de morrer, porque isso é antinatural e é contra a vontade de Deus. Não é isso.
mas a morte não deve ser para nós um motivo de grande pavor. Amém? Até porque, queridos, fatalmente ela vai se aproximar um dia. Que nesse dia você possa dizer: eu nada temerei, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Amém? Qual é o outro medo? Por que a pessoa tem medo da morte? Então, vamos lá. Porque não tem confiança de que Deus determina os seus dias. Meus irmãos, a morte é inevitável quando ela chega, não pode ser adiada, mas também não pode ser adiantada. Então, Deus é quem tem determinado para nós os nossos dias. Eu não tenho que ter medo disso, porque não vou acrescentar um dia e não vai ser tirado um dia de mim. Ninguém decide quando eu morro, ninguém decide quando você morre, só o Senhor decide isso. Alguém que aponte uma arma para você e diga: vou te matar, não tem esse poder se do alto não lhe for concedido. E se do alto lhe for concedido, também, filho, nada mais poderá ser removido nesse sentido. Mas nós não temos, muitas vezes, essa certeza de que, de fato, todos os nossos dias estão contados. Que bom que Deus guarda a surpresa, né? Porque senão já tinha gente aqui já se pelando, porque semana que vem... Opa, calma, pastor. Que bom que o Senhor não nos conta o nosso dia, mas ele já está contado na mão do Senhor. Amém? O Senhor conhece todos os nossos dias, nada lhe está oculto. Por que nós estamos com tanto medo de morrer? Porque não estamos seguros da salvação. Por que alguém que crê em Jesus Cristo não tem segurança da sua salvação? Porque ele olha para os seus pecados e o seu coração legalista diz: não é possível que alguém tão errado quanto eu esteja garantido no céu. Se esquece do valor da morte de Cristo na cruz do Calvário, que nós celebramos aqui. Se esquece que aquela morte foi poderosa, no sentido de nos livrar, de tomar lugar, de tomar o nosso lugar na morte. Amém? E a pessoa fica com dúvida, tem dúvida da sua salvação, então quer adiar a morte porque não tem certeza que está tudo resolvido. Filho, aquele que crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, mesmo, que crê que a sua palavra é verdadeira e que deve ser implementada e vivida em nossas vidas, esse já passou da morte para a vida, esse não deve temer a morte, porque ausente do corpo, presente em Cristo. Mas pastor, eu peco. Bom, somos dois, ou muitos, muito mais do que isso. Todos nós erramos. O que é que nos diferencia? Estávamos lendo sobre isso hoje de manhã. Primeira carta de João, desculpa que eu vou citar aqui de cabeça, então a gente vai custar um pouquinho para achar. Primeira carta de João, capítulo 3. E ainda por cima, eu esqueci minha Bíblia sacrossanta, porque você tem aquela Bíblia assim que você... até pela textura da página, sabe qual é a página que você está? Eu peguei aqui emprestado a Bíblia do Cícero, que eu deixei a minha em casa, esqueci. Vamos lá. A Bíblia do Cícero não é tão ungida quanto a minha. Mentira, Cícero. 1 João, capítulo 3. Deixe-me ver aqui, nós vamos achar aqui agora... Versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus, aquele que crê no Senhor Jesus, ele erra, ele peca, mas o pecado não é o seu estilo de vida. Quando ele peca, a divina semente permanece nele, e essa divina semente nos leva ao arrependimento. O Espírito Santo vai e diz: olha, que você fez coisa feia, filho. E aí você se arrepende, né, e quer mudar o seu estilo de vida, portanto não vive pecando. O pecado é um evento, é um sinistro, é uma fatalidade, é um erro, é um lapso, é um hiato, não é a história de uma vida para aquele que nasceu de novo. Amém? É pela fé, pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Então não tenha medo, não tenha dúvidas sobre a sua salvação, se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, e se você crê que essa é a palavra de Deus e que isso deve ser implementado na sua vida.
Apenas esforce-se mais. Não para que você tenha um lugar, não para que você garanta a sua salvação, mas para que você expresse em vida a salvação que você já recebeu e é garantida pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Quem é nascido de novo não vive pecando. Certo? Por que nós temos tanto medo de morrer? Porque nós estamos apegados demais às coisas dessa vida. Tem gente que tem a disfarçatez, a cara de pau de dizer, eu não sei, puxa, no céu não vai ter nada disso que tem aqui, no céu tem tanta coisa boa, né? Aí tem aquele irmão solteiro, aquela irmã solteira, que diz assim, não, antes de eu casar, não. No céu tem coisa melhor do que casamento, filho. Tem coisa melhor do que casamento. Aliás, casamento às vezes nos dá mais conhecimento do que é o inferno do que é o céu. Tudo depende do dia. Às vezes é difícil dizer, já sei o que é o inferno, agora eu posso ir para o céu tranquilo, é lá que eu quero viver. Eu recomendo casamento, mas eu posso falar essas gracinhas porque o André não veio hoje. Não se apegue às coisas da terra. Agora falando sério. Casamento é bom, eu recomendo. Eu acho que é uma experiência importante. E é de grande consolação e conforto também, para aquele que encontra o querido, o amado, a amada. Mas não se apegue às coisas da terra. No céu tem coisa muito melhor. Eu não queria morrer sem fazer isso primeiro. Esquece, filho, não se preocupa com essas questões. Por que nós temos tanto medo de morrer? Porque nós estamos apegados demais às coisas aqui. Porque a gente acha que vida é isso aqui, porque a gente não conhece outra. Mas, porventura, não teve um momento na sua vida em que você se sentiu tomado por Deus, você quase achou que você podia abrir o olho e estava no céu, não é? Não houve nenhum momento na sua vida em que você sentiu a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus de tal modo que você sentiu o êxtase de Deus na sua vida, ficou extasiado, tomado de um prazer tremendo. Isso é um pedacinho do céu, uma amostra grátis, né, digamos assim, daquilo que o Senhor imensamente fará em nossas vidas lá. Amém? Diga para o seu irmão assim, não tenha medo de morrer. Apenas não deseje. Amém? Mas são medos. Às vezes nós estamos seguindo Jesus, entramos com Ele no barco, mas nós estamos desconfortáveis. Porque o medo embaraça a nossa alegria de continuar vivendo. Porque o medo embaraça a nossa alegria de caminhar com Cristo. Porque o medo rouba de nós uma parcela considerável dela. A palavra de Deus diz lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Abre aí de novo. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor lança fora o medo. Quem ama aqui, levante a mão. Quem ama e tem medo, levante a mão. A gente confunde um pouquinho as coisas, porque a gente, quando fala assim, o amor lança fora o medo, a gente pensa de modo platônico, de um amor que eu sinto, mas que não interage ou não interfere, tá? Aqui está falando de amor relacional, da relação de amor entre o Filho de Deus e o Deus do Filho, né? Entre nós e o Senhor. Não está falando de um sentimento desvinculado de relação, está falando de uma experiência. E quando eu amo alguém que me ama, e de quem eu sei que sou amado, e quando eu amo alguém tão poderoso como Ele, que pode fazer tantas coisas, e sei que sou amado por esse que é todo poderoso, ou seja, que Ele olha para a minha vida, e me tem como relevante, como alguém importante, euzinho. Quando eu amo alguém assim,
Então isso joga fora todo medo. Quando nós amamos a Deus e nos relacionamos com Ele em amor e deixamos que esse amor dele flua a nós, convivemos nessa relação e não apenas num sentimento desvinculado da relação, mas numa relação de fato com Deus, então nós aprendemos que não precisamos ter medo nenhum, porque aquele que nos ama é o Todo-Poderoso e Ele nos guardará. E se Ele nos deu Cristo para morrer em nosso lugar, não nos daria juntamente com Cristo todas as demais coisas? É o que diz a palavra de Deus. O amor lança fora todo medo. Não o amor meramente sentido, mas o amor praticado. O relacionamento estabelecido com Deus. Portanto, buscar comunhão com Deus, estreitar essa comunhão, ter uma comunhão mais íntima com o Senhor é fundamental para que nós não tenhamos tantos medos assim. Porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você experimentar o amor de Deus e o quanto Ele age em nós. Amém? O verdadeiro amor lança fora todo medo, não o sentimento meramente, mas o relacionamento com Deus. E aí então, meus irmãos, aqueles que estavam seguindo a Cristo dentro do barco, aqueles que tiveram aprovado o seu projeto de seguir a Cristo, aqueles que com Ele foram, aqueles que não procuraram só o conforto, aqueles que priorizaram a vontade de Deus e embarcaram com Jesus, agora estavam atormentados de medo, e Jesus se levantou e disse para eles: olha, por que vocês são tão tímidos, medrosos, né? O que ele está dizendo aqui, tímido aqui tem a ver com medroso, timidez é medo, né? Então, ele diz assim, por que vocês são tão tímidos? Porque sois tímidos, homens de pequena fé, né? Homens de pequena fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e aí fez-se grande bonança. Rapaz, por que a gente não repreendeu o mar aquele dia, hein? Que falta de confiança, né, pastor Alexandre? Foi você, eu estava deixando você fazer isso. Mas ele repreendeu os ventos e o mar e parou tudo, houve uma grande bonança, houve quietude, e os homens ficaram aterrorizados. Antes eles estavam com medo de morrer, agora eles sentiram medo porque eles viram a magnitude do poder de Cristo e a autoridade que Ele tinha, inclusive sobre as forças da natureza. As coisas estavam fora de controle e de repente Ele controlou tudo. E eles ficaram aterrorizados, aterrados, espantados. Disseram: quem é esse? Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aquele que segue a Cristo, aquele que vai com Ele no barco, aquele que desenvolve com Ele intimidade e comunhão, aquele que experimenta andar com Ele em privada e intensa comunhão, esse certamente vai ter no seu coração um crescimento, vai ver crescer no seu coração, não medo, mas temor. Temor, que é um respeito acentuado, vamos dizer assim, né, de Deus. Ele vai amar fazer a vontade do Senhor, e ele vai temer pela sua própria fragilidade em fazê-la. Ele vai dizer: não, quem é esse? Quem é esse? Meus irmãos, o Cristo que nós seguimos, Cristo a quem seguimos, Ele é o Senhor de todo o universo, Ele é temível. Os demônios temem Ele. A toda a criação teme ao Senhor. Lá, quando Jesus chegou na cidade de Gerá, ou de Gadara, saiu do meio das sepulturas um endemoniado, horrivelmente endemoniado. E quando ele viu Jesus, os demônios que estavam dentro dele gritaram de medo, de pavor, disseram: vieste perder-nos antes da hora, não é chegada a nossa hora, Senhor. Eles reconheceram Jesus imediatamente. E eles sabem que o dia deles está contado. Eles sabem que o dia terrível da ira do Senhor contra eles já está determinado. E quando eles viram, eles disseram: viestes perder-nos ou atormentar-nos antes da hora. Porque eles sabem muito bem quem venceu
Quem é esse que nós andamos com ele no barco? Os discípulos de Jesus estavam por perto. Você sabe quando alguém olha assim na sua direção, assim mais ou menos, você pensa que está falando contigo, a pessoa acena e você vai ficar até desconfiado, e você olha, será que foi comigo? Porque está na mesma perspectiva, né? Quando o endemoniado veio, os demônios olharam para Jesus, eles viram também os discípulos de Jesus, estavam na mesma perspectiva. E ele disse: viestes perdendo antes da hora. Quando aquele homem endemoniado saiu de lá, eu imagino que aqueles homens fizeram fila atrás de Jesus. Sabe aquele negócio de se esconderam atrás dele? Quem não se esconderia? É isso aí, gente. Nós podemos nos esconder atrás do Senhor Jesus. Nós podemos andar com Ele, e andando com Ele nós estamos protegidos, porque os demônios sabem muito bem quem é Jesus. Nós é que às vezes não temos noção de quem é esse que nós seguimos. Aqueles homens ficaram pasmos quando viram Jesus ordenar que os ventos parassem e que o mar se aquietasse. Eles disseram: quem é esse? Que é isso? Como pode? Porque eles não tinham conhecimento da autoridade e do poder, e agora eles estavam espantados. Mas Satanás sabe muito bem quem é esse que anda conosco. E nós andando com o Senhor Jesus, pode ter certeza de uma coisa, que Ele também tem temor de nós. Ele, Satanás. Não por causa de nós, mas por causa daquele que caminha conosco. Amém? E que tem nos dado autoridade. Meus irmãos, andar com Cristo não vai ser fácil. Andar com Cristo requer prioridade. Andar com Cristo trará sobre nós confiança e vitória sobre os medos, os piores medos. Andar com Cristo e andar com Ele intimamente nos dará dimensão exata de quem Ele de fato é. De quem é esse de fato, que tudo tem sob o seu domínio e sob a sua autoridade. Amém? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu me lembrei agora de uma musiquinha que a gente cantava na escolinha bíblica infantil. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Só que as crianças não cantam assim com essa voz maviosa. Com Cristo no barco, bem. Tudo vai muito bem. E passa o temporal. E nós somos as crianças do Senhor. Pode cantar desafinado, filho. Isso não muda, Cristo está no barco. Amém? Isso não muda nosso status. Nós andamos com aquele que tem poder sobre todas as coisas. Seguir a Cristo, andar com Cristo, é andar com o temível Senhor dos exércitos. Com aquele diante do qual os demônios tremem, mas diante do qual nós podemos sossegar o nosso coração, porque Ele nos ama. Temível e terrível para os outros, para nós motivo de consolação e graça, de alegria e de confiança e de conforto. Amém? Feche seus olhos no seu lugar. Fica de pé, aliás, um pouquinho. Jesus chamou você, Jesus chamou a mim, Jesus nos tem chamado para andar com Ele. Que nós compreendamos que não vai ser fácil, que nós compreendamos que envolve priorizá-lo, que nós compreendamos que envolve estar onde Ele está. E assim nós veremos a sua glória se manifestando em nossas vidas. E veremos então que não há razão para temer. Quem tem que ter medo é quem se levantou como inimigo, e não quem caminha ao lado de Cristo. Senhor amado, lança fora todos os nossos medos, ó Deus. Senhor, Tu sabes muito bem, ó Pai amado, aquilo que povoa, ó Pai, o coração dos Teus filhos aqui. E Tu sabes, ó Deus amado, aqueles que tremem e gemem nessa hora, ó Pai, por questão debaixo de ameaças, porque estão, ó Senhor amado, assustados, ó Deus, com poderes malignos, ó Deus, que se levantaram contra as suas vidas, porque estão assustados, ó Deus, por causa de pessoas que lançam as suas ameaças, porque estão assustados, ó Deus, com as coisas da natureza, com coisas naturais que às vezes vêm, às vezes uma doença
que do nada surge no horizonte e começa a trazer então ameaça, sombra de morte sobre as nossas vidas. Deus Santo, Tu conheces o coração de cada um de nós, ó Senhor. Senhor amado, em nome de Jesus, reforça o Teu convite para que entremos contigo nesse barco, para que saiamos desse lado do mar, para o outro lado onde Tu queres que nós estejamos, para que saiamos da nossa zona de conforto e caminhemos contigo, ó Pai, em outra direção, ó Senhor, para que não fiquemos de cá, esperando o dia que Tu vais voltar e passear de novo por esse lado. Mas convida-nos, ó Senhor amado, a ir contigo todos os dias e não aguardar a Tua próxima visita, mas andar contigo, ó Senhor, cada momento. Embarcar contigo nessa viagem, ó Deus, de Te conhecer ao ponto de perder o medo e ainda assim saber que Tu és temível e terrível para os Teus adversários. Deus Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Senhor amado, visita agora este, ó Pai, que embarcado contigo ainda tem medo, que caminhando contigo ainda sofre tormentos. Visita este agora, ó Senhor amado, que entrou nesse lugar hoje aqui e não sabia o que esperar, mas sabia que com Cristo no barco tudo vai muito bem. Então, Deus Santo, agora, ó Senhor, passa o Teu bálsamo sobre esse coração aflito e ardido pelos tormentos da vida. Passa agora, ó Senhor amado, os Teus dedos nos olhos daquele que chora, ó Pai, assustado, ó Senhor. Assustado, ó Senhor amado, com as circunstâncias ao seu redor. E vem agora, ó Senhor amado, e cura-nos o coração, ó Pai. Vem agora, ó Senhor amado, e age, interage em nossas vidas e revela-nos o Teu amor, ó Senhor, para que nessa relação aprendamos mais de Ti, de quanto, ó Senhor amado, somos favorecidos tão somente porque Tu nos amas. Vem agora, ó Senhor amado, e permite-nos ver, ó Senhor amado, como Te conhecem aqueles, ó Senhor, que não são desse mundo, ó Pai, aqueles que Te conhecem, ó Senhor amado, desde antes da fundação deste mundo, ó Pai. Que nós possamos ver, ó Pai, a Ti, como os anjos Te veem, os caídos e os que permanecem contigo. Que nós possamos Te entender e compreender que este que nos chamou é o temível Senhor de toda a glória. Graças Te damos, Senhor, porque a nós nos foi dada a graça de sermos amados por Ti. Senhor amado, aperfeiçoa-nos nesse amor, ó Pai, para que não andemos aí, ó Deus, inquietos e angustiados, mas confiemos, ó Senhor, que andando nós contigo, a Tua boa mão nos favorecerá. Graças Te damos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém.